Olá! Hoje vamos falar sobre as divisões do espaço geográfico brasileiro. Regionalização representa a divisão ou classificação do espaço geográfico a partir de critérios específicos. Assim sendo, é possível classificar qualquer porção do espaço em várias áreas, conforme uma característica que seja escolhida previamente, como, por exemplo, fazer uma regionalização das bacias hidrográficas do seu município ou fazer a regionalização pelo valor médio do metro quadrado. Regionalizar também uma cidade segundo os casos de Covid-19, ou até mesmo regionalizar um país conforme seus grupos étnicos, como no caso da Ucrânia. Já a região é o resultado da regionalização, a partir da distinção de uma área, de um município, estado, país ou até continente, por suas características próprias. O Brasil, que é considerado um país continental devido à sua extensão territorial de 8.514.876 km², já passou por diversas divisões administrativas e regionais. O Tratado de Tordesilhas, lá em 1494, foi o primeiro responsável por uma divisão territorial que distinguia a porção portuguesa e a porção espanhola. Nestes mais de 500 anos, muitas regionalizações foram propostas, principalmente no século XX, quando os territórios nacionais já possuíam as dimensões que conhecemos atualmente. Em 1913, uma divisão regional do Brasil surgiu para ser utilizada no ensino de geografia. Os critérios utilizados foram apenas os elementos do clima, vegetação e relevo, e dividiu o país em 5 regiões. Foi somente na década de 1930, no governo de Getúlio Vargas, que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, foi criado. Assim, realizariam propostas de um agrupamento de estados e municípios em regiões com a finalidade de atualizar o conhecimento regional do país e viabilizar a definição de uma base territorial para fins de levantamento e divulgação de dados estatísticos. Tudo embasado a partir de uma profunda análise científica. Assim, o IBGE seria o responsável pela regionalização oficial do Brasil e sistematizou divisões regionais desde sua criação, divulgando estatísticas brasileiras. A primeira divisão regional oficial do Brasil foi realizada pelo IBGE no final da década de 1930 e se institucionalizou a partir da Circular número 1 de 31 de janeiro de 1942 da Secretaria da Presidência da República. O órgão federal prosseguia com a publicação de textos visando o aperfeiçoamento do debate sobre a divisão regional do país. Em consequência das transformações ocorridas no espaço geográfico brasileiro nas décadas de 1950 e 1960, com o surgimento de novos estados e também a transferência da capital nacional para um novo Distrito Federal, uma nova divisão foi feita em 1970 e surgiram região Norte, região Nordeste, região Sudeste, região Sul e região Centro-Oeste. Isso mesmo, essa era bem próxima à divisão regional atual. É que essa divisão teve uma adaptação lá em 1990 em virtude da Constituição de 1988, que criou 3 novos estados, o Amapá, Roraima e o Tocantins. O IBGE passaria paulatinamente a cumprir um papel diretamente ligado ao conhecimento do território, voltado para o aprimoramento da intervenção estatal e do planejamento econômico. Além da realização de censos demográficos, o Instituto passou a realizar censos econômicos da indústria, agricultura e dos serviços, visando a produção de informações com uma periodicidade mais reduzida, para efeito deste monitoramento mais eficiente do Estado sobre a economia do país. Há uma outra regionalização muito importante do Brasil e bastante difundida, a regionalização geoeconômica. Essa foi elaborada nos anos 60 pelo geógrafo Pedro Pinchas Geiger. Essa dividiu o país em 3 grandes complexos regionais, o Centro-Sul, o Nordeste e a Amazônia. Um detalhe, ela não considera a divisão político-administrativa dos estados, obedecendo somente os critérios econômicos e sociais. Assim, por exemplo, o norte de Minas fica inserido no Nordeste. Tal divisão é importante no sentido de facilitar a compreensão acerca das relações de ligação e interdependência no território brasileiro. Outras propostas de regionalização foram difundidas no país, como a divisão regional do território brasileiro em 4 Brasis,
pelo professor Milton Santos e pela professora Maria Laura Silveira em 2001. Milton Santos utilizou como bases de sua classificação a informação e as finanças do país e a forma como são geograficamente distribuídas. Nesse contexto, ele chegou a 4 Brasis, representados pela região amazônica, região nordeste, região centro-oeste e região concentrada. Já essa divisão do Milton Santos respeita a divisão político-administrativa dos estados. Hoje vamos ficando por aqui. Até a nossa próxima aula.